Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso Perdendo o Medo de Falar em Público e agora sim falando sobre o nosso roteiro. Essa videoaula eu vou dividir em duas partes para explicar para você os 7 passos de como perder o medo de falar em público. E logo de início eu quero te dizer que eu já testei, já apliquei para mim e para várias pessoas que eu treinei ao longo dessa minha trajetória para perder o medo, para poder melhorar a performance de palco, de oratória e de apresentação. Mas é imprescindível que você entenda que de nada adianta assistir esses vídeos, pegar esse conhecimento e não colocar em prática. Performance vem da prática, vem da repetição. Quanto mais eu repito alguma coisa, melhor eu fico naquilo. Pensa um pouquinho, é que nem dirigir um carro. Quando você compra um carro, você vai começar a dirigir, você vai ficar meio duro, vai começar a aprender a mexer nas coisas, mas daqui a pouco você vai ficar tão bom em dirigir, porque você já dirigiu muito, parece que o carro anda sozinho. A mesma forma acontece no âmbito das apresentações, da performance de palco. Então vamos para isso, vamos falar dos 7 passos. Aqui eu já vou começar a adiantar alguns para vocês e vou explicar como praticar esse passo a passo na sua vida de verdade, ok? Vamos lá então. Primeiro passo que você tem que fazer é entender muito bem do conteúdo que você vai falar. Esse é o primeiro passo, que ele é básico, não dá para avançar sem ele. Muita gente tenta apresentar assuntos, falar sobre aquilo que não conhece, e eu posso te garantir, o público identifica isso. O público ele sempre identifica quando o orador não sabe do que está falando, quando ele não estudou, quando ele não tem embasamento daquilo, quando ele não foi atrás do conhecimento necessário para passar para o teu público. E eu gosto de dizer algo até mais grave. O orador que não estuda para poder falar acaba gerando uma responsabilidade negativa na vida da outra pessoa. Quando você fala de uma coisa que você não entende e as pessoas internalizam aquilo, elas vão levar para a vida delas. E isso pode ser muito prejudicial, porque a ação que elas vão tomar depois da tua apresentação pode ser uma coisa ruim. Um orador tem que lembrar que o que ela fala tem responsabilidade sobre a vida das outras pessoas. Então você precisa sim saber sobre aquilo que você está falando. E para perder o medo, para se sentir confiante, para se sentir em alta performance, você precisa saber do que você está falando. Não existe coisa pior do que estar em cima de um palco tentando enrolar, tentando embromar as pessoas que estão te ouvindo. Então dá o teu melhor, estuda bastante para saber sobre aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo do que eu faço. Eu sempre gosto de pesquisar, antes de falar sobre alguma coisa, em livros e artigos científicos, minha referência, o meu referencial teórico. Eu gosto de pesquisar estatísticas e pesquisas científicas, eu pego números, eu pego dados para reforçar aquilo que eu estou falando, e eu gosto também de trazer cases de sucesso, casos em que aquela metodologia, aquela explicação que eu estou falando já foi aplicada na vida de alguém. E eu vou dizer, olha, fulano de tal já fez isso e deu certo. Fulano de tal já fez isso também e deu certo. Com essas 3 bases eu consigo mostrar para o meu público que o que eu estou falando tem lógica, não apenas, mas também embasamento. Eu não estou falando por falar. A diferença entre opinião e cientificidade. O que eu estou falando não é um mero achismo, é algo que tem embasamento e que por isso eu estou demonstrando para você a minha responsabilidade com o teu tempo e com a tua vida. Por isso a importância de entender, inclusive para gerar confiança, engajamento e mais performance sua, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, preparar e planejar. Então, depois que você sabe muito bem do que você vai falar, depois que você conhece tudo aquilo, você buscou conhecimento, você buscou estatística, buscou referencial, case de sucesso, você precisa analisar o seu ambiente de apresentação. Para quem que você está falando? Quem é o teu público? Quem é que vai estar te ouvindo? Onde que você vai estar falando? É um ambiente que é adequado? É um ambiente que é formal, que é simples? É um ambiente que autoriza você ser do seu jeitão mesmo? É um ambiente que está adaptado já a você, que já sabe que é você, ou é um público que não te conhece? Tudo isso impacta na sua performance. Planeja e prepara. Monta através de uma estrutura aquilo que você quer dizer. Pensa para não improvisar e dá o teu melhor na hora de fazer isso. Como, Marcílio? Montando um briefing. Um briefing basicamente é uma estrutura de informações prévias antes da realização do seu evento, da sua apresentação. Não pode haver apresentação sem ter um briefing, ou seja, sem você saber o que o público espera de você, sem saber quem é o teu público, sem saber qual o tema que você deve falar, qual o assunto, qual o problema que você deve abordar. Um briefing é um resumo de perguntas que você tem que fazer para poder preparar e planejar a sua apresentação. Lembrando que improviso é para amador. Esses 2 primeiros passos já vão te conseguir deixar mais confiantes, mais tranquilos, para você passar agora sim para o que realmente vai fazer o seu medo desaparecer, ou melhor, fazer com que o seu medo fique estabilizado dentro de você e, consequentemente, ele não afete a sua performance, beleza? Depois disso, qual é o passo mais importante, eu diria dos 7, talvez o mais importante? É o treinamento progressivo. O grande erro das pessoas é querer ser um ótimo orador, um grande palestrante, um grande professor de primeira. E eu vou te contar uma coisa, de primeira, ninguém consegue ser excelente em absolutamente nada. Tem 2 formas de aprendizado que eu sempre digo nas minhas palestras, lives e tudo mais. Ou por repetição, ou por forte impacto emocional. Por repetição é quando eu faço algo repetidas vezes e eu vou me qualificando através de feedback e validação. Eu me apresento, alguém diz o que eu tenho que melhorar, na outra vez eu faço melhor. Eu me apresento,
apresento, alguém diz que eu tenho que melhorar em algum ponto, na outra vez eu faço melhor. Até que eu vou ficando expert naquilo, né? Um expert nada mais é do que um cara que fez tanto alguma coisa que ele saca daquilo que ele tá fazendo. Você, para se tornar um expert em oratória e apresentação, precisa treinar progressivamente. Lembra do nosso vídeo sobre os principais erros na hora de uma apresentação? Um deles é querer fazer a primeira apresentação grande. Começa devagar, cara. Começa aos poucos. Sei lá, você pode pegar um espelho e começar apresentando. Depois você aumenta para uma rodinha de amigos ou um amigo que você tem confiança, que não vai te julgar. Marca a sua primeira palestra com 20 pessoas, com 30 pessoas e depois você vai ampliando esse negócio. Agora, se você quer já ser um orador power speech, um orador incrível, logo de primeira, não dá, porque você ainda não treinou. Existem formas e formas de se treinar. Uma delas é você treinar sozinho. Então você vai na sua casa, você vai treinar com seus amigos e buscar. Ou entrar em um treinamento de apresentação, um treinamento de oratória de alto impacto, como por exemplo eu tenho o PWS, que é o Power Speech, um treinamento de oratória de alto impacto, que inclusive tem um link aí embaixo na página para você fazer a sua inscrição se você quiser. Nesse treinamento você passa 2 dias treinando até você ficar bom naquilo. Aprendizado mediante repetição. Então na sua vida você precisa escolher. Ou você faz esse treinamento sozinho, ou você faz esse treinamento com um mentor, um profissional que pode te auxiliar. Mas você precisa treinar progressivamente. Lembrando que quanto mais eu treino, melhor eu fico naquilo. Só que para eu ficar melhor, precisa de 2 coisas que eu já mencionei aqui e que você não pode ter dificuldade de receber. Você precisa ter feedback e validação. Mas Ciro, o que é isso? O que significa feedback e validação? Toda vez que a gente faz algo, existem pessoas que assistem, que veem aquilo e que tiram percepções daquilo que a gente fez. Então o que é um feedback? É alguém que olha a minha apresentação e diz para mim meus pontos de melhoria. O que é uma validação? Uma validação é alguém que assiste a minha apresentação e me parabeniza pelos meus pontos que foram bons já. Então, por exemplo, eu quando faço uma apresentação, eu normalmente pego umas 5 pessoas e peço feedback. Por quê? Porque a validação normalmente já vem no final da minha palestra. Vem uma galera, Marcílio, parabéns, foi muito massa, foi incrível a sua apresentação, cara, foi muito legal. Beleza, isso é muito bom? É, mas isso não me traz aprendizado. Então eu aprendo a receber a validação, sei receber palmas, sei receber validação, mas eu sempre exijo ter feedback, que são as pessoas comentando sobre aquilo que eu fiz, não com o intuito de me prejudicar, não com o intuito de me colocar para baixo, mas sim com o intuito de que eu melhore cada vez mais. Por isso que eu gosto de dizer assim, no seu treinamento progressivo, começa com pessoas que você confia, que vão te dar um feedback não para te deixar mal, mas sim um feedback para que você possa ser melhor, para que você performe melhor. Então sempre exija validação, mas exija sempre feedback, que é o comentário das pessoas sobre aquilo que você fez. É muito importante, por exemplo, a pesquisa de satisfação no final de uma palestra, de uma apresentação, né, de alguma coisa que você venha fazer na sua vida. Pergunta a pessoa, você realmente gostou do que eu falei? Você acha que foi legal? Vai para um almoço com o teu colega de trabalho depois de fazer uma apresentação na reunião e pergunta a ele, cara, o que você achou da minha apresentação? Você acha que foi legal? O que você acha que eu poderia melhorar? Como seria melhor na próxima apresentação? O que você acha que eu poderia fazer? O feedback te permite melhorar a sua performance a cada dia. E eu quero te contar aqui que existem muitas pessoas que têm dificuldade de receber feedback. Você não pode ser uma dessas pessoas, porque quem tem dificuldade de feedback tem dificuldade de melhorar a sua performance. Busque sempre feedback para ser melhor, porque é assim que você vai passar para o próximo estágio de profissionalismo, de expert, né? Vai ser sempre uma melhor pessoa se você se exigir sempre ser melhor do que ontem. A frase que eu já disse aqui em outros vídeos, você não precisa ser o melhor de todos, você só precisa ser melhor do que ontem. E isso você só consegue através do feedback das pessoas que estão ao teu redor, beleza? Lembrando que você tem todo um conteúdo à sua disposição para trabalhar essa tua performance, tá? Lista de transmissão, vídeo no YouTube, o curso do PWS que está no final da página para você fazer a sua inscrição. Então participa, aproveita ao máximo, porque isso vai fazer com que você destrave e desbloqueie esse medo de falar em público. Na próxima videoaula a gente vai continuar o nosso roteiro de como perder o medo de falar em público. Então não perca, fica ligado.